A Igreja Católica é a maior podridão do mundo. Não existe coisas mais sujas do que a Igreja Católica. Não. A Igreja Católica é o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. Dentro dela tem muita gente boa, enganados. Mas o regime em si, o império em si, é maligno total. E as demais entidades religiosas em torno são filhas dela. Todos farinha do mesmo saco. São multidões de pessoas nesse mundo enganadas, enganando a população mundial. Eu sei o que falo. A Igreja Católica, no passado, ela matava, queimava e enforcava quem pronunciasse a verdade. É o cúmulo dos cúmulos essa Igreja Católica. Observa que o apóstolo, que o povo chama de apóstolo Paulo, que na verdade o nome original dele é Saulo, ele era cidadão romano. Ele era hebreu de natureza, de naturalidade, mas cidadão romano. E ele prestava serviço aos romanos. E ele pegava a carta da Igreja Católica, lá em Roma, e para perseguir e espancar o povo do Altíssimo. Numa dessas viagens, no caminho de Damasco, ele encontra-se com Yahushua. Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15. Aí lá nessa passagem, eles adulteraram e colocaram lá o cúmulo dos cúmulos. Saulo era Yahudim, segundo essa Bíblia, formado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele era um homem letrado, erudito, doutor da lei. E, sendo ele da lei, ele conseguia documento para perseguir. Ele pegava documento lá em Roma para maltratarem os filhos de Ialro. E numa dessas viagens, em Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, Saulo encontra-se com Yahushua. Agora veja o cúmulo dos cúmulos. Diz que ele ia com um pessoal e ele viu um clarão de luz de repente e ouviu uma voz que disse a ele: Saulo, Saulo. Mas escreve Saulo. Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora vamos analisar o texto, o contexto, para não virar pretexto. Senhor é o mesmo Baal, é o cúmulo. E Jesus é sem lógica, porque a letra J não existia naquele tempo. Ela foi existir mais de quase 1.500 anos depois. Então não tem como. Ele ouviu uma voz, lá em Atos 26, versículo 14 e 15, diz que ele ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Leia Atos 26, versículo 14 e 15. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Se a voz falou em hebraico, como falou Jesus se no hebraico não existe a letra J até hoje?
É mentira, é o cúmulo dos cúmulos dessa igreja católica maldita, que matou muitos servos do Pai, matou os profetas do passado, e hoje vive matando, continua matando o povo na mentira, no engano. Mas lá no Apocalipse, capítulo 17, deixa bem nítido, fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmias. Observa que Atos capítulo 4 e versículo 12 diz que só há um nome pelo qual se possa salvar. Aí a Igreja Católica, junto com o povo hebreu, consumiu com o nome e mergulhou-se na idolatria. O povo hebreu, o povo grego e o povo romano é o cúmulo dos cúmulos que eles fizeram. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. E o deus dos deuses deles é Zeus, que é o mesmo Deus. A maior estátua do país da Grécia é o cúmulo. As missas católicas até o ano 525 eram celebradas no grego. Na Grécia também não tem J. Aí eles pegaram o J de Júpiter, o Esos de Zeus, o deus dos deuses romanos, fizeram a fusão em 3 etapas, fizeram o nome Jesus, fizeram a estátua de Jesus e colocou para o povo adorar. É o cúmulo dos cúmulos. Pois o nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas está contido em um tetragrama hebraico Yod He Vav He. No português é YHWH. E a pronúncia do nome, o Pai me fez saber, Yahu. E o povo hebreu confessa que essa é a pronúncia, mas diz que não pode pronunciar, eles esconderam para que não pode pronunciar, para não se blasfemar do nome do Altíssimo, porque o nome é poderoso, é muito forte. E o Pai me fez saber que não, que eles esconderam o nome para que a população mundial não salvasse. Observa que nesse livro chamado Bíblia, em vários lugares está escrito: aquele que invocar o nome será salvo. Mas como invocar o nome se eles esconderam o nome? E foram adorar Hashem, 2 deuses satânicos. Estão dizendo por aí que o povo hebreu é um povo monoteísta que só adora um ser supremo. Mentira, eles também são politeístas, adoradores de vários deuses. Ah, é um deus maligno. Shem é outro deus maligno. Adonai é outro deus maligno. El Shaddai é outro deus maligno. Senhor é o mesmo Baal. Eterno é o Deus Éter. Aminal é o Deus Amon. O povo hebreu é politeísta também, maligno. No passado existiu um povo hebreu que era monoteísta, que só servia ao Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Mas esse povo hebreu que está aí hoje se corromperam e mergulharam na idolatria. Existe hoje poucas pessoas lá que não são politeístas, a maioria mergulhou-se na idolatria. E a Igreja Católica leva em frente uma imensidão de Deus. Glória é uma deusa satânica, Vitória é outra deusa satânica, Amém é o deus Amon, maligno, que é o mesmo Aminal do povo hebreu. Senhor é o mesmo Baal. É uma imensidão de Deus. Se Jesus é maligno, Deus é maligno. Jeová, onde, como? Se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel não existe a letra J até hoje, é o cúmulo dos cúmulos. O povo tem que acordar para a realidade.
O nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas é Yahweh. E enquanto o povo estiver na idolatria, buscando seres inventados por Satanás, só vão perecendo. E a maioria vai ir para a escuridão, porque não quer aceitar a verdade. E as demais entidades religiosas engarupou-se na garupa da Igreja Católica, adorando uma imensidão de ídolos satânicos. A população está-se na idolatria. Lá no Apocalipse 17 fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Essa grande prostituta é a Igreja Católica. Uma hora é Deus, outra hora é Jesus, outra hora é Jeová, outra hora é Emanuel. El é um Deus cananeu, maligno. Do Deus cananeu, do El cananeu, inventaram o Papai Noel de mentira. Aonde já se viu, chega na época da Páscoa, coelho na Igreja Católica bota ovo de Páscoa. Ovo de chocolate, é o cúmulo, e o povo não acorda. Tem pessoas aí que dizem que são sábias, que são inteligentes, comprando ovo de Páscoa, o coelho bota ovo para eles. É um bando de burro, cego. Acorda! Como é que fica Êxodo 20, versículo 4? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás crédito. Eles fizeram montoeira de ídolo. Lá no povo hebreu está lá o ídolo, Xaló, maligno. É uma pomba satânica da macumbaria, a pomba gira, a pomba do adultério, que é a mesma pomba da paz, maligna. Esse pessoal tem que acordar. As multidões vão ir para a escuridão porque estão na idolatria. Lá o Apocalipse 17 diz: a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse 17, está muito claro. Lá diz que ela tem as suas filhas. Quem são as filhas da Igreja Católica? O macumbeiro, o feiticeiro, tudo adora Deus e Jesus, o centro espírita, o candomblé, as novelas, o filme pornô. Que Deus e Jesus é esse que está em toda a fuleiragem? Porque é maligno. O nome daquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas é Yahweh. E só nesse nome tem solução para o problema das pessoas. Enquanto estiver na idolatria, está na esquerda, está na contramão, não vai ser solucionado o seu problema. Lá diz que a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. Lá no Apocalipse 17. O Vaticano é ouro puro. E a Igreja Católica é a entidade religiosa financeira, de forma financeira mais rica do mundo. O Vaticano é ouro puro. O povo tem que acordar. Lá diz que a grande prostituta está sentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano estão os 7 montes. Monte Quirinal, Monte Viminal, Monte Caélio, Monte Palatino, Monte Aventino, Monte Capturino e Monte Quilino. É o cúmulo dos cúmulos. Lá diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar. E lá na frente diz: e as águas que viste são povos, línguas e nações. A Igreja Católica dominou os povos, línguas e nações, colocou todos na idolatria e continua matando o povo na cegueira espiritual, adorando ídolos satânicos. O povo tem que acordar para a realidade e largar essa podridão. Religião é podridão no mundo. O verdadeiro evangelho não tem templo. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. O Altíssimo não habita, o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. São multidões de padres e pastores prendendo o povo nas gaiolas, nas religiões, e pegando, extorquindo o povo, pegando o dinheiro da população. Os discípulos, quando andavam no mundo, não levavam nem a foge pelo caminho. De graça recebeste, de graça dai. São montoeiras de padres e pastores andando de carrões, de aviões aí, com o dinheiro dos coitados bem intencionados. Isso é uma lixaiada, isso é um engano satânico.
Quando entra no Apocalipse 18, diz: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Acorda, população, enquanto é tempo. O nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas não está nesse livro chamado Bíblia. O nome Bíblia é um nome maligno, vem do grego biblion, que é um refúgio de deuses satânico. Acorda! Eles pegaram apenas um pouco das verdades e misturaram no livro, senão não tinha como enganar. Mas esse livro é uma podridão enorme. O povo tem que acordar para a realidade, enquanto é tempo, senão vão perecer. Essa é a verdade. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ela quem? A Igreja Católica com as demais entidades religiosas juntas. O povo tem que acordar. Essa Bíblia é um caos.